E sejam muito bem-vindos ao primeiro conteúdo de aquecimento do nosso evento Desbloqueie Sua Empresa, um mini curso de 3 dias, onde eu vou ensinar o melhor método para você dobrar os lucros da sua empresa. Neste conteúdo de hoje, nessa aula de hoje, ao vivo, eu vou te ensinar um atalho que vai acelerar o seu caminho em direção a dobrar os lucros da sua empresa. Quem está acompanhando esse vídeo aqui já está saindo na frente, né? Porque você já está mostrando que é uma pessoa comprometida com o crescimento. Tá? Você já está aqui hoje, já está entendendo um atalho para isso, para dobrar os lucros da sua empresa. Então, né, você vai ser diferente daqueles acomodados que vão participar do nosso evento lá na frente só por participar, né? E vão inventar alguma desculpa para não transformar nada na empresa deles. Tá? E na real, os acomodados não dobram lucros da empresa nem em 6 meses, nem nunca. Tá? Eles não assumem a responsabilidade de fazer o que tem que ser feito. Então, já vamos vendo quem está aqui hoje e quem vai conseguir dobrar os lucros da empresa. Vamos que vamos, pessoal. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Muito conteúdo por vir. Vou fixar o título da nossa live aqui. E vamos lá. Vamos começar, pessoal. Boa noite, boa noite. E lembrando, hein? Para quem ainda não se inscreveu no nosso evento, pode ir no link da bio, tá? Pode ir agora mesmo, vai lá e volta correndo aqui, porque nós vamos ensinar um conteúdo relevante para o tema. Vai lá no link e se inscreve, totalmente de graça, esse mini curso que vai acontecer daqui a 14 dias. Pessoal, então, hoje nós vamos entender aqui gargalos que todas as pequenas empresas têm e como resolvê-los. Tá? É disso que nós vamos falar aqui hoje. Boa noite, vamos chegando. E o seguinte, vamos lá, entrando no conteúdo já, pessoal. Quais os gargalos todas as pequenas empresas têm em comum e como resolver esses gargalos, tá? Para a gente começar aqui, a gente precisa entender o que é um gargalo dentro de uma empresa, né? Esse termo gargalo, né? Gargalo é um ponto, né, mais estreito, né, da física, né? O gargalo é um ponto mais estreito. E na sua empresa, o gargalo ele é o quê? Ele é um limitador do crescimento. Algum processo, alguma área, alguma ação, alguma atividade que está limitando o crescimento da sua empresa. Isso é um gargalo, tá? E não tem essa de eliminar gargalos, porque sempre vai existir um gargalo. Você vai eliminar um gargalo, vai surgir outro. Porque sempre, a todo momento, vai ter uma área da sua empresa, uma atividade da sua empresa, que é a que está limitando o crescimento naquele momento. Então, um gargalo não necessariamente é um problema, é a área onde você precisa atuar em um momento específico para gerar o maior resultado, que vai destravar o crescimento naquele momento, tá? Então, duas coisas sobre gargalos. Sua empresa nunca vai ficar livre de gargalos, tá? Mas você precisa estar constantemente eliminando os que existem e novos surgirão. Tá? Mas hoje eu vou trazer aqui gargalos comuns que existem em todas as pequenas empresas. Gargalos comuns que nenhum dono de pequena empresa escapa dela. Tá? Você vai atuando para reduzi-lo e ele volta em um dado momento até que você masterize esse processo. Por que é importante entender esses gargalos e entender como resolvê-lo? Porque, como eu falei, o gargalo é um limitador do crescimento da sua empresa. Então, se você está buscando dobrar o lucro da sua empresa em 6 meses, é justamente essas áreas que, se você atacar, se você resolver, vai gerar o maior impacto, tá, no crescimento da sua empresa. É isso. Por isso você precisa investir tempo, investir energia para entender quais são os gargalos da sua empresa, quais são as áreas, o que está acontecendo ali e como resolver isso. Tá? O maior benefício vai ser a gente limpar esse caminho, desobstruir o caminho para você dobrar os lucros da sua empresa em 6 meses. Vamos que vamos para essa primeira aula de aquecimento para o evento Desbloqueie Sua Empresa. E o primeiro gargalo que a gente vai falar aqui é o mais presente deles, tá? E donos de pequenas empresas, até certo ponto, sofrem muito com isso. É o seguinte, é o gargalo da falta de tempo do dono. Falta de tempo do dono, né? Como numa garrafa, o gargalo está sempre no topo. No topo está a garrafa. Então, onde é o topo? É o dono. O tempo do dono é uma limitação. E como é que é o dia a dia desse dono de uma pequena empresa, tá? Como é que é o dia a dia desse dono de uma pequena empresa que não tem tempo?
para nada, né? Ele tem as obrigações de fazer pagamentos, de acompanhar as receitas, de organizar as finanças, de olhar para os números, de determinar os preços, tem lá um tanto de responsabilidades financeiras, né? Tem as responsabilidades de reduzir custos, de negociar com o fornecedor, tem a responsabilidade de fazer campanhas para vender mais, investir em marketing, ver como é que está o investimento em marketing, conversar com os prestadores de serviços ou com a equipe de marketing e vendas, acompanhar as vendas. Tem tanto de responsabilidade de marketing e vendas, esse dono de empresa, né? E ainda tem que contratar, tem que saber onde o funcionário está, demitir, resolver problema, cobrar. E ainda, alguns donos de empresa ainda abrem a loja e fecham a loja diariamente. Abrem o escritório ou fecham o escritório, né? Abrem caixa e fecha caixa. Alguns donos de empresa fazem isso. Mas aí, como é que é o dia... Deixa eu arrumar aqui. Como é que é o dia a dia desse dono de empresa? Ele tem esse tanto de coisa para fazer, mas ele passa o dia resolvendo problemas, tá? Ele passa o dia resolvendo problemas. Ele sabe que ele tem que organizar a gestão financeira, ele sabe que ele tem que pensar na próxima campanha de vendas, mas acontece um problema de uma entrega, um problema de um funcionário que não aparece, um problema de um cliente que reclama, aí um tanto de coisa planejada que esse dono da empresa tinha que fazer, talvez seja o seu caso, você tem lá as atividades que você sabe que precisa fazer, não consegue fazer, porque sua energia e seu tempo vai todo ali para resolver aquele problema do funcionário que não apareceu, para resolver aquele problema da entrega que foi errada, para resolver aquele problema da matéria-prima que não chegou. Chega no final do dia, você está esgotado, você fala, nossa, eu vou mexer nessa planilha aqui, financeira, abre lá, ai, não consegue. Vou mexer nesse material de divulgação aqui de marketing para fazer uma parceria, etc. Não consegue, você está esgotado, tá? Aí, onde que sua energia e seu tempo está indo? Resolvendo problema, atacando ali o dia a dia dos funcionários, das entregas, etc. Então você está indo trabalhando mais para a empresa funcionar e não para ela crescer. Tá? Então tem alguns comportamentos do dono que levam a essa situação de faltar tempo para o crescimento. Porque a gente está falando de dobrar os lucros da empresa em 6 meses, precisa de ação constante do dono ali em planejamento, definição de direção, definição de metas, desdobrar essas metas em metas táticas, entregar para a equipe, montar um plano de ação junto com a equipe, acompanhar esse plano de ação. Precisa de tempo livre para isso. Alavancas, campanhas para acelerar o processo. Seu tempo está indo para o funcionamento, ele não está indo para o crescimento. Você não vai dobrar os lucros em 6 meses, então a gente precisa eliminar esse gargalo. Para eliminar esse gargalo, a gente precisa entender os comportamentos que causam ele. Tá? E por que você não tem tempo, então? Vamos lá, por que você não tem tempo? Um dos comportamentos de donos de empresas, de pequenas empresas, que é muito presente e que acaba com o tempo do dono, é a centralização. E isso é um comportamento que vem do perfil geralmente dominante e influente, tendências dominantes e influentes de um dono de uma empresa, que é um empreendedor que fundou uma empresa, que tem uma convicção forte ali de uma ideia, tá? Então tem um perfil mais centralizador, ele fundou a empresa, tá? Ou ele entrou na empresa depois e se preocupa muito com a empresa, então ele quer que tudo dê certo. Esse dono que quer que tudo dê certo, que acredita que o olho do dono que engorda o gado, ele olha para a empresa o tempo todo e ele pensa assim, pô, tudo tem que passar por mim para funcionar. Tudo tem que passar por mim para funcionar. Então, contas é eu que pago. Eu pago todas as contas. Receber dos clientes, eu que recebo. Tem dono que é assim, tem dono que tem uma pessoa no caixa e tudo bem, mas vai lá e monitora o fechamento de caixa todos os dias. Aí, vai fazer uma compra de um produto, de um serviço, ele quer aprovar tudo, quer ver tudo, quer validar. Vai entregar algo para o cliente, ele quer acompanhar a embalagem, tudo passa por ele. Todas as decisões, resoluções de problemas, passa por ele. Consequentemente, esse dono que tem um comportamento de centralização ficou sem tempo no foco no crescimento. No foco no crescimento, se afasta do dobro de lucros em 6 meses. Tá? Outro comportamento que causa essa falta de tempo do dono é o microgerenciamento. E o microgerenciamento ele acontece quando o dono ele entende que o caminho obrigatório para o crescimento é a delegação, né? Porque, lembrando, falo sempre aqui, o propósito de uma empresa existe para cumprir um propósito que uma pessoa só não daria conta.
O dono não dá conta de atender todos os clientes, de conquistar os clientes e entregar o que eles querem. Muitos clientes. Não dá conta. Então precisa do time, precisa delegar, precisa ter áreas que cuidam de cada parte, precisa ter líderes. Então a delegação é um caminho obrigatório. O dono até entende isso, deixa de centralizar e começa a delegar. Só que aí gera um outro comportamento que prejudica o tempo dele, que é o microgerenciamento. Que acontece porque esse dono se preocupava tanto em fazer as coisas bem feitas que na hora que ele passa para alguém, ele quer que a pessoa faça exatamente da mesma forma. Então esse colaborador está lá conversando com o cliente, atendendo um cliente no WhatsApp, mandando uma mensagem, está lá mandando uma mensagem, o dono está baforando no cangote dele aqui, ó, olhando a mensagem assim, ó, baforando o cangote, assim, fala, ó, faltou uma vírgula aí, ó, coloca mais 2 kkk aí para a risada ficar melhor. Ele dá palpite nos mínimos detalhes do que a equipe está fazendo. A equipe vai lá, coloca uma plaquinha no caixa, né? O dono vai lá, põe um pouquinho mais para cá. Ou, isso aqui não poderia ser azul, você pôs de verde. E o dono dá palpite em tudo. Tá? Ele microgerencia as atividades da equipe. Com isso, o que ele fica? Ele fica mais louco ainda, porque ele centralizava tudo, ficava sobrecarregado, não conseguia fazer o que tinha que fazer, se frustrava. Ao microgerenciar, ele tenta controlar tudo, e é impossível controlar tudo. Então, dá uma sensação de descontrole imensa. E falta tempo. Faltando tempo, não foca no crescimento, se afasta do dobro de lucros. Tá? Então, esses dois comportamentos, centralização e microgerenciamento, ele começa mudando como? Com a mentalidade. Tá? Entendendo que pessoas diferentes, às vezes, vão chegar no mesmo resultado de formas diferentes. Às vezes, alguém vai inovar e vai fazer uma atividade de uma forma melhor do que fazia. Tá? Às vezes, você, dono, é o melhor do mundo daquela tarefa e vai continuar sendo. Ninguém da sua equipe vai te superar. Mas o que adianta ser o melhor do mundo em fazer um bom laço de presente? Você tem que fazer a empresa crescer. Você não tem que fazer o melhor laço de presente do mundo. Tá? Então tem coisas que você tem que permitir erros, permitir formas diferentes de fazer, tá? Para conseguir crescer. O crescimento tem a ver com perder um pouco de controle também. Tá? O crescimento tem a ver com você passar responsabilidades, delegar responsabilidades, não ter mais controle sobre vários detalhes. Então o ajuste dessa mentalidade é o primeiro passo para eliminar centralização, microgerenciamento, aí vai conseguir liberar mais tempo do dono para que foque no crescimento e dobre os lucros da empresa em 6 meses. Tá certo? Só que aí, né, liberou o tempo do dono, porque o dono parou de fazer, teoricamente, vai conseguir parar de fazer alguma atividade ou tarefa. Mas para ele conseguir parar de fazer aquilo, outra pessoa tem que fazer. Né? Não é só mudar a mentalidade. Pô, e aí, quem que vai fazer? Cadê? Aí esse dono não confia na equipe, às vezes. Tá? E a confiança, a gente confia naquilo que conhece. Então é um processo de construção de confiança. Tem a ver com escolher as pessoas certas, dar treinamento, engajar essa pessoa, testá-la, permitir erros e dar feedback. E aí você vai formando uma equipe em que você confia. Tá? Mas, ou seja, precisa do recurso, precisa de pessoas suficientes para fazer a sua empresa crescer. Tá? Eu já vejo donos de empresa que às vezes não está focando no crescimento e está lá abrindo e fechando a loja, abrindo e fechando o escritório e ficando no caixa, recebendo os clientes ou atendendo os clientes. E fala assim, não vou contratar outra pessoa não, porque eu tô dando conta de ficar aqui fazendo esse trabalho operacional. Olha só, mas o que esse dono está deixando de fazer para fazer isso? Quanto vale o custo de oportunidade de deixar de crescer? Né? Então esse dono ele tem que focar no crescimento. Tá? Ele não tem como segurar tarefas operacionais para a equipe. Ele tem que arranjar pessoas para tocar essas tarefas operacionais. Então, o conceito que a gente precisa entender são as razões para se contratar alguém. Tá? As razões para se contratar alguém. Quando uma contratação vai gerar aumento de receita ou aumento de lucros, já apto a contratar. Quando uma contratação é para atender a capacidade de entrega e manter os clientes satisfeitos, necessário contratar. Quando a contratação é para liberar tempo do dono, para ele focar no crescimento,
sim, é necessário contratar. Sempre que for possível pegar coisas que sobrecarregam o dono, passar para alguém e liberar tempo do dono, é o ideal a ser feito. Obviamente, todos esses 3 cenários, você tem que se perguntar, meu caixa permite contratar? Se sim, vamos lá, contrata, passa tarefas para essa pessoa, libera o tempo do dono para focar no crescimento. E nunca vai ter tempo suficiente para fazer tudo que tem que ser feito, tá, em relação ao crescimento. Mas é um engano achar que, então eu vou ficar à toa, eu, dono da empresa, vou ficar à toa porque eu vou passar minhas tarefas para outra pessoa. Não, tem um tanto de coisas que você deveria estar fazendo, talvez você não saiba que deveria estar fazendo, tá, em relação ao crescimento. Então, contratação é um dos caminhos, tá? Você ter pessoas certas para executar essas funções operacionais que te sobrecarregam. É um dos caminhos para liberar seu tempo. Mas então, ajuste a mentalidade, comece a trabalhar a empresa, organizar a casa, estruturar a casa para gerar crescimento. E não trabalhar na empresa. Saia do fluxo operacional, tá? Comece a se programar, comece a colocar pessoas, a montar processos, a construir uma cultura, entregar esse processo na mão dessas pessoas para executar aquela atividade, para que você saia do fluxo operacional e a empresa não dependa de você para funcionar. O novo cenário vai ser o quê? Quando o dono aprende a fazer isso, sai do operacional, delega, contrata e sai do fluxo. O novo cenário é um dono de uma empresa onde ele não precisa abrir e fechar a empresa porque alguém vai lá e abre e fecha. Ele não precisa se preocupar com as vendas do dia a dia, com as conquistas de clientes do dia a dia, porque o time de vendas está lá, o supervisor de vendas está acompanhando. No fim do dia, ele olha os números e sabe qual era o volume de vendas previsto, qual foi realizado, entende os pontos críticos. Então, o cenário que a gente tem que buscar para liberar tempo do dono é um cenário que o dono acompanha a operação, às vezes supervisiona, às vezes acompanha a distância, às vezes ele entra para resolver um problema que ninguém conseguiu resolver, tá? Ele orienta a equipe, ele treina a equipe, ele estrutura processos, ele estabelece parcerias estratégicas, planeja campanhas, olha para os números, faz gestão e define metas com o olho nos números. Então é um foco tático para estratégico dentro de uma pequena empresa, tá? E pouco operacional. Esse é o cenário que a gente tem que buscar. Então, esse primeiro gargalo que nós estamos falando aqui, a gente ainda está no primeiro, é tempo do dono. Constantemente o dono precisa estar atuando, tá? O dono de uma pequena empresa tem que ser muito diligente em focar o seu tempo no crescimento. Toda semana eu tenho um mantra, né? Eu defendo esse mantra de uma vez por semana, toda semana você tem que entrar na semana e falar assim, qual a minha meta de melhoria essa semana? Qual a pequena ação de formação de equipe, de treinamento de equipe, de processo, de produto, de campanha, qual a minha pequena ação dessa semana que vai gerar crescimento na empresa, tá? Tem que haver tempo para isso, tem que haver tempo para acompanhar a empresa taticamente, estrategicamente também. Esse é o primeiro gargalo, a falta de tempo do dono. O segundo gargalo do crescimento, que acaba limitando, te atrasando na busca pelo dobro de lucros da empresa. Enquanto você não resolvê-lo, você não vai crescer numa velocidade suficiente para dobrar lucros em 6 meses. Ou às vezes vai patinar, vai crescer e vai voltar. 2 passos para frente, 1 para trás, 3 para frente, 3 para trás. Você vai patinar se não resolver esse segundo gargalo que nós vamos falar aqui, que é a falta de líderes. Líderes dentro de uma empresa é um dos maiores, é um gargalo eterno do crescimento. Tá? Todas as empresas, a gente está falando de pequenas empresas aqui, mas todas as empresas de todos os portes têm o gargalo de falta de liderança para crescimento. Obviamente, multinacionais, empresas gigantes, têm programas e mais programas de formação de líderes, de sucessão, de trainee, de aceleração do desenvolvimento de líderes, para preencher esses gargalos. Mas é um gargalo, é um desafio, tem que ser tratado. Dentro de uma pequena empresa, qualquer situação do dono, tá? E abre um parêntese aqui, eu trago situações específicas do dia a dia de um dono da pequena empresa, tá? E geralmente eu acerto na mosca, né? Pelo menos uma ou duas na sua situação também, porque pequenas empresas, né? Embora eu tenha atuado, sou sócio de uma empresa de energia, eu tenho mentorias em quase 20 segmentos, mas pequenas empresas é o seguinte, o que tem numa pequena empresa? A pequena empresa tem que vender, tem que conquistar o cliente, ela tem cliente,
ela tem que executar um trabalho ali no dia a dia para entregar o que prometeu para o cliente, ela tem que receber do cliente, ela tem caixa, ela tem lucro, tem produto ou serviço, tem instalação física ou não, tem pessoas, tá? Onde tem pessoas, tem uma hierarquia ou uma certa organização, tem uma cultura que emerge ali daquelas pessoas, tem liderança, tá? Tem direcionamento, tem uma estratégia, mesmo que não escrita, tá? Mesmo que na cabeça do dono. Então, todas as empresas têm os mesmos elementos. Então, quando a gente fala de empresa, a gente fala de forma abrangente. A gente consegue ser específico, mas ao mesmo tempo abrangente, tá? A gente entende o que você passa. Basicamente, eu entendo o que você passa, tá? E aí, a situação do dono de uma empresa, onde a empresa está com falta de líder, o que acontece? No dia a dia, ele vai lá, ele tem que divulgar as vagas, tá? Precisa contratar alguém, ele precisa identificar, precisa descrever, precisa divulgar a vaga, porque ele não tem líder, não tem RH também, mas não tem líder. Aí ele precisa entrevistar, contratar, integrar, treinar, acompanhar. O funcionário teve um problema, não foi trabalhar, ele liga para você, dono, e fala, nossa, meu cachorro mordeu minha perna aqui, vou no médico, não vou conseguir trabalhar hoje, tá bom. Aí esse líder fica, o dono da empresa fica cobrindo esse cara, ou tenta reposicionar lá, tá? O dono da empresa tem que acompanhar toda a equipe a todo momento, tem que ficar de olho, tem que treinar, tem que dar feedback. Ai, começa a ficar sufocado, tá? Quando tem ali 7 pessoas, a liderança começa a ficar prejudicada. De 7 a 10, um dono liderando de 7 a 10 pessoas, se for um dono assim, extremamente executor e produtivo, ele ainda dá conta, mas já começa a pesar. Passou disso, já começa a virar o caos, já começa a ter problema, a empresa começa a sair dos trilhos, tá? Passou disso. E aí, o que já começa a fazer diferença? Pô, não tem alguém para acompanhar a performance do time, não tem alguém para garantir a performance do time, não tem alguém para desenvolver o time, engajar o time, para fazer o time gerar mais resultado. Então, nessa situação, não adianta falar de dobro de lucros, porque vai montar um plano, vai definir as metas, o time não vai alcançar as metas, o time não vai executar as ações no dia a dia para realizar o que tem que realizar. Os problemas vão cair no colo do dono, e o dono vai ficar sem tempo, vai ter que focar no funcionamento, focar na resolução de problemas, tá? Então, a falta de líderes dentro de uma empresa traz o dono, suga o dono para o operacional. Enquanto não tem outro líder, o dono tem que estar lá, resolvendo problemas, treinando e tal, e atuando de forma tática também demais, e não consegue ir para o estratégico, tá? Ele consegue ficar zero estratégico, a equipe suga ele. E a gente precisa entender também que um líder, né, os líderes são agentes da mudança. Se uma empresa está numa situação e só o líder tem a capacidade de tirar essa empresa dessa situação e levar para um outro patamar. Tá num nível de resultado. O líder tem a capacidade de levar para o próximo nível, tá? Porque no dia a dia o crescimento gera desconforto, tem a ver com fazer mais do que se fazia antes, ou fazer diferente, aprender algo novo, fazer de forma diferente. Então, tem a ver com o desconhecido ou com o desconforto. Para isso, precisa ter alguém puxando a equipe, tá? Fazendo a equipe segui-lo em direção a esse desconhecido, em direção a esse desconforto. Então, o líder ele é um agente da mudança, tá? Ele tem a capacidade de fazer o time bater meta, e esse é o papel do líder, né? Já dizia Vicente Falcone, é fazer o time alcançar metas consistentemente, fazendo certo, tá? Isso que é o papel do líder. E aí, líderes, não é qualquer pessoa que pode ser líder, tá? Eu acho que qualquer pessoa pode se desenvolver para ser um líder melhor, mas nem todo mundo definitivamente quer ou tem os valores certos e habilidades certas para isso, então não é qualquer pessoa que pode ser líder. Então o dono da empresa, para resolver esse gargalo dentro da empresa, né, o dono para resolver esse gargalo dentro da empresa, ele precisa estar muito atento a alguns pontos. Agora que a gente entendeu, né? Pô, falta de líderes dentro de uma empresa é um gargalo do crescimento, afasta o dono de fazer a empresa dobrar os lucros. Beleza, como é que se resolve isso? Entendemos que líderes precisam ter valores e habilidades específicas. Ok. Esses líderes podem vir de 2 caminhos: contratação
externa ou realocação ali interna, uma promoção, uma realocação interna, certo? Para vir externa, que não é o melhor cenário, é um cenário mais caro, tá? E é um cenário que você acaba pagando por sua incompetência ou falta de capacidade de formação interna de líderes. Então você tem que contratar um líder de fora e é muito normal, sempre vai acontecer, tá? Mas de dentro sempre melhor para a cultura, tem mais ganho ali porque a pessoa já conhece todo o processo. Mas enfim, você trazer uma pessoa de fora, você tem que ter um processo de contratação eficiente e assertivo, tá? Para você conseguir selecionar um bom líder. Você não pode olhar só para competências técnicas. Você tem que olhar se essa pessoa tem os valores de liderança adequados. Tem que olhar se tem capacidade de comunicar com a equipe, de engajar a equipe, tem uma automotivação, sabe dar um feedback, aprende fácil, sabe ensinar, se relaciona bem entre áreas. Tá? Então tudo isso você tem que olhar na hora de contratar um possível líder para suprir esse gargalo. E aí, você não pega esse líder, seja de dentro ou de fora, contratando e joga lá e fala, pô, agora você é o líder, se vira aí, meu irmão. Você é gerente, contratei um gerente para minha loja aqui, ou um supervisor de vendas, dá resultado aí, abandona, né? Não, você tem que desenvolver, você tem que acompanhar, tá? Então, o que acontece quando você bota um líder na sua empresa? Você tinha ali 5 liderados, você bota um supervisor, um gerente para cuidar dos 5, você reduziu as interfaces, libera muito tempo seu e você tem alguém para garantir a operação, propor mudanças, levar a empresa para outro patamar. Então, é um caminho essencial também, tá? Falando de trazer pessoas de dentro da empresa, que é o recomendado, encontrar alguém dentro da empresa para colocar numa função de líder. Para isso, você tem que ter uma capacidade de reter pessoas dentro da sua empresa, senão nunca vai ter pessoas capacitadas, aptas, elegíveis ali dentro da sua empresa para serem promovidas para cargos importantes. E retenção de colaboradores tem a ver com engajamento, com gerar perspectiva. Como é que funciona isso? De forma rápida. Tá? Você tem que dar clareza do que é esperado para a pessoa, tem que construir confiança, tem que constantemente estar desenvolvendo, trabalhando um ambiente de colaboração, tá? Recompensando a pessoa, remunerando adequadamente e proporcionando reconhecimento e crescimento. Aí você começa a ter retenção. Quando você faz isso continuamente, você começa a ter retenção, reteve talentos, você começa a olhar para dentro da sua empresa e falar assim, quem são as pessoas aqui? Ou quem é a pessoa que tem uma aptidão para liderança, que se trabalhado adequadamente, com o meu acompanhamento adequado, poderia ser um bom líder aqui, que já tem aquela liderança, que demonstra uma tendência de motivar os colegas, que possui uma motivação pelo um bom trabalho, que faz mais do que o esperado, que tem foco em resultado, que engaja o time, que entende a visão do negócio, tá? Que se relaciona bem, que ensina bem. Quem é essa pessoa dentro da minha empresa? E aí tem um erro comum de mercado, que é o erro do dono achar que a pessoa mais qualificada tecnicamente é o melhor líder. E esse é um péssimo erro, porque quando você pega alguém que é o seu vendedor que melhor vende e fala assim, você vai ser o supervisor de vendas, ou coordenador de vendas, ou gerente da loja, e vai pôr essa pessoa na função de líder, essa pessoa às vezes não tem habilidade de líder, às vezes não tem os valores adequados para liderar naquele momento, ela não valoriza o resultado dos outros, só quer gerar o resultado dela mesma. Então, o que vai acontecer? Você vai ter um baixo resultado quando a pessoa não tem essa aptidão e você vai acabar tendo que trocar essa pessoa. Tá? O downgrade, né? Você voltar com a pessoa nunca funciona bem, né? Aqui no Brasil, a CLT não permite redução de salário. Tudo bem, não vamos entrar nisso agora. Mas aí você acaba tirando essa pessoa e o quê? Você perde a pessoa que era o melhor vendedor e ainda tem que contratar o gerente. Então você tem que olhar para dentro da sua empresa, falar assim, quem são as pessoas que têm uma aptidão de liderança? Vou colocar ela na função. Beleza, colocou ali alguém de dentro ou de fora na função de líder, né? Seja supervisor, gerente, coordenador. Como é que passa a ser a vida desse dono? Tá? Como eu já falei, já adiantei, você diminui seu número de interfaces. Às vezes ali você lidera 7, 8 pessoas, seja 4, 5 de vendas, 2 financeiro, 2 operação. Pô, você bota alguém nas vendas.
Essa pessoa já passa a liderar 5, você já diminui seus pontos de interface ali na metade. Daqui a um tempo você põe outro no administrativo ali, pá, e já diminui também seus pontos de interação. Aí você passa até o quê? Menos tempo resolvendo problemas, menos tempo preocupado em garantir o funcionamento. Pô, será que está vendendo? Será que eles estão atendendo bem o cliente? Estão falando o que tem que falar para o cliente? Está dando bom dia? Está sorrindo? Está se vestindo bem? Está chegando no horário? O seu líder, olha isso. E você monta estruturas de controle para acompanhar tudo isso. Pô, você vê lá reuniões semanais com esse líder para acompanhar. No fim do dia ele preenche planilhas, preenche relatórios, você acompanha. Ou você tem uma conversa lá rápida, troca uns áudios, ele te manda os números pelo WhatsApp. Você vê relatórios mensais, enfim, você monta uma estrutura de controle para acompanhar o dia a dia ali, como é que está funcionando, se está gerando os resultados que tem que gerar, se a equipe está performando, se está desenvolvendo, se está engajando. E você consegue focar em quê? Crescimento, definir as metas, traçar a estratégia, definir as metas de curto prazo para atingir aquela estratégia, traçar planos em conjunto com o líder, acompanhar a execução dos planos com esse líder, buscar alavancas de crescimento, uma parceria estratégica, uma campanha, melhoria de produto, melhoria de processo. E aí você faz a sua empresa crescer e consegue dobrar lucros em 6 meses, porque você destravou esse gargalo. Para você dobrar lucros em 6 meses, tem uma série de ações que você precisa atingir, né? E a gente vai, ao longo dessa série aqui, nós vamos trazer muitos insights, né? No nosso evento a gente vai aprofundar mais. Tem uma série de caminhos que você tem que buscar para conseguir isso. Tá? Terceiro e último gargalo do crescimento. Esse dói, né? É a falta de dinheiro. Falta de dinheiro. Tá? Vou dizer, nesse contexto aqui, a falta de dinheiro para investir, a falta de dinheiro para fazer crescer. Não vou falar de dificuldades financeiras para pagar as contas do mês, porque aí a gente teria que olhar outras coisas também. Mas falta de dinheiro para pagar as contas do mês é um tema que mais preocupa, mais envelhece o dono, mais cansa o dono. Isso preocupa muito, tá? Mas, no geral, as soluções são parecidas. A falta de dinheiro para fazer a empresa crescer. Como é que é o mês típico de uma empresa que não sobra dinheiro no fim do mês? Não sobra. Pô, pagou as contas ali, pagou o salário do dono, não sobrou nada. E aí, como é que cresce? Vamos investir? Putz, cadê? Não sobra dinheiro no fim do mês. Como é que é o mês típico dessa empresa? O dono da empresa vai lá, vende, foca em vender mais, faz ações promocionais, faz campanhas, se esforça, fica até tarde, atende cliente, correria danada, trabalha o mês inteiro, vendeu, movimentou, entrou tanto dinheiro na conta. E aí, o que aconteceu? O dinheiro saiu todo, pagou custos variáveis, fornecedor, comissão, taxa de cartão, impostos, produtos, terceirizações, aluguel, contador, dinheiro saiu todo, sobrou nada no fim do mês. E aí, né? Como é que esse dono faz? Fala, não, mês que vem eu vou fazer diferente. Vou fazer uma campanha aqui, tentar vender mais, vou comprar um tanto de coisa aqui, encher meu estoque para acelerar essas vendas, tá? Fiz um esforço aqui, fiz uma negociação com o fornecedor aqui, que eu adiantei o pagamento aqui de um volume maior, consegui um descontinho, muito bom. Aí vai lá, vende, faz força, trabalha até tarde, resolve problema de cliente, resolve problema da equipe, entregas, tá, aquela correria, coisa de louco, chega no final do mês, nossa, não sobrou dinheiro de novo, hein? Ixi, como é que a gente faz para fazer a empresa crescer? Vendemos bem, onde foi parar o dinheiro? Cadê o dinheiro? Como é que sabe? Olha o saldo do banco, olha umas planilhas lá que ele atualiza a cada 3 semanas e não sabe exatamente para onde está indo o dinheiro. E a falta de dinheiro para fazer a empresa crescer é um limitador, um gargalo forte do crescimento. Porque, rapidamente, quais são os 4 fundamentos do crescimento? Tá? A sua empresa hoje, ela tem uma estrutura. Ela tem uma estrutura física, né, algum tipo de estrutura física, tem colaboradores, tá? Tem máquinas ou não, tem ferramentas, computadores, enfim, tem uma estrutura física ali. Ela tem um know-how, né, uma estrutura intangível também, tem um know-how, tem a marca, ela tem uma audiência que acompanha, tem um reconhecimento do mercado. Tudo isso são seus ativos que tem uma certa capacidade de gerar valor para os clientes. Esse conjunto de ativos consegue gerar valor para uma certa quantidade de clientes. Gerar valor através das vendas, entregando produtos e serviços para esses clientes. E aí, o que precisa ser feito para crescer? O que precisa ser feito para crescer?
Enquanto você gera valor para os clientes, você tem que gerar lucro. Pô, senão não existe um negócio, né? Você gerou valor, gera lucro. E o terceiro passo, gerou lucro, você tem que converter o lucro em caixa. Porque eu vou falar aqui daqui a pouquinho, alguns tipos de ações, alguns tipos de vazamentos pode acontecer que o lucro não vira caixa. O lucro é um resultado teórico. Caixa é dinheiro na conta. O lucro pode não ter virado caixa. E aí, com esse caixa, o que você faz? Esse dinheiro na conta que sobra efetivamente, você faz o quê? Você usa esse caixa e investe para aumentar os seus ativos, aumentar a sua estrutura, seja comprar mais máquinas, seja contratar mais pessoas, seja ir para um novo canal de vendas, seja fazer uma campanha para aumentar a sua audiência, treinamentos e consultorias para melhorar o seu know-how. Você aumenta o seu conjunto de ativos para gerar mais valor para ainda mais clientes, para gerar ainda mais lucro, converter esse lucro em mais caixa e começar de novo, pegar esse caixa e aumentar a estrutura. Se você não colocar as pessoas que precisa para fazer essa empresa crescer, não colocar as pessoas e as ferramentas e a estrutura que precisa para atender a quantidade maior de clientes, tá? Não investir em aumento de audiência, em melhoria de marca, tudo tem sua hora, mas se não tiver tendo esses investimentos, sua empresa não vai crescer. Vai sempre atender mais ou menos a mesma quantidade de clientes, fazer mais ou menos o mesmo volume de vendas, mais ou menos no mesmo preço, mais ou menos o que o dono dá conta de atender e a equipe que está lá dá conta de atender naquela situação atual. Vai fazer as coisas mais ou menos do mesmo jeito, não vai ter novas ideias. Então, os investimentos em estrutura, em ativos, em know-how, em consultoria, em marketing, todos esses investimentos é que fazem a empresa crescer. Mas para onde está indo esse dinheiro? Que não tem dinheiro para investir. Beleza, precisamos de dinheiro para investir e fazer a empresa crescer. Novidade. Mas para onde está indo esse dinheiro? Se você até vende, né? Se você vende, movimenta, tá? Primeira coisa, a gente precisa entender, isso é uma coisa que passa batido, se está precificando corretamente. Porque precificando errado não vai sobrar lucro. Se não sobrar lucro, precisaria de muito sem lucro. Você até consegue converter em caixa, gerar caixa sem lucro por um tempinho, tá? Mas uma hora não dá mais. Você ajusta o ciclo financeiro ali e tal. Mas se está precificando errado, não tem lucro, você não vai ter caixa. Então, olha para os seus lucros, olha para a sua eficiência operacional e vê se está lucrando. Beleza. Como é que você vê se está lucrando? Tem que ter relatórios financeiros para você acompanhar os números, ter clareza dos números. Está lucrando? Está acompanhando? Tem um relatório financeiro? Entendeu que o que não pode ser medido não pode ser melhorado e está com o relatório financeiro, está acompanhando, está lucrando? Para onde está indo esse lucro? Será que você não está com o estoque cheio demais? O lucro está sendo convertido em estoque? Você está com o dinheiro parado lá? Que poderia ser um dinheiro no caixa para investir em ativos para fazer sua empresa crescer? Porque estoque não é ativo, estoque não faz sua empresa crescer. Estoque, ele é o quê? Ele é um fôlego. Você tem que ter o estoque, ele é um fôlego para que você não perca vendas. Ele não pode ter uma ruptura das vendas. Não pode perder venda por causa de falta de produto. Mas estoque, o ideal é ser o mínimo possível. Menor do menor do menor, tá? E aí, você encheu o estoque, está com o dinheiro parado. Encheu o estoque, está com o dinheiro parado, não consegue fazer a empresa crescer. Ou ainda, a depender da sua forma de recebimento, do tipo de produto e serviço que você comercializa, você pode ter um contas a receber elevado. Você está vendendo para os clientes, muito parcelado ali, boletos, etc. Pode ter inadimplência que os clientes não estão te pagando. Pode ter muita compra no cartão, né, que às vezes você compra à vista do fornecedor, o dinheiro sai da sua empresa, pega o produto, entrega na mão do cliente, o cliente te paga parcelado, o dinheiro demora 10 meses para voltar por completo para sua mão. Você faz isso com muitos clientes, então o dinheiro sai numa velocidade maior do que ele entra. E isso é o ciclo financeiro da sua empresa, é o tempo que o dinheiro demora para sair, para voltar, né? A média ali, é o ciclo financeiro. Então, ações diárias disciplinadas para melhorar esse ciclo financeiro, para reduzir estoque, postergar prazo de pagamentos, tá? Ganhar tempo para pagar e antecipar prazo de recebimentos, receber mais rápido, induzir o pagamento do Pix, induzir o pagamento do débito, fazer campanhas para isso, oferecer bônus para isso, negociar prazo com os fornecedores, sem prejudicar o preço, negociar prazo, estabelecer parcerias, falar de janela de compra com os fornecedores para você ter esse prazo. Todas essas ações diárias melhoram o seu ciclo financeiro,
Se você está gerando lucro, o dinheiro vai ficar dentro da empresa, você vai construir mais caixa, o dinheiro não vai desaparecer, tá? Aí você usa esse investimento para aumentar os seus ativos e fazer a sua empresa gerar mais valor e conseguir dobrar os lucros da empresa em 6 meses, tá? O novo cenário vai ser um cenário, sua empresa vai estar destravando esse gargalo, sua empresa vai estar numa situação que você pega ali um relatório mensal, eu costumo dizer lá dentro do programa Fly, e eu vou falar disso no nosso evento, Desbloqueie Sua Empresa, do relatório de lucro e caixa gerado, é um relatório específico que você acompanha as receitas, os custos, as despesas e entende qual foi o lucro gerado naquele mês, quanto de caixa gerou naquele mês, o saldo final de caixa, tá? Com base nesse saldo final, você define ali o percentual a ser investido, o percentual para ser mantido na empresa como capital de giro, tá? E a gente poderia até trazer outros cenários mais completos, mais avançados aqui para acelerar o processo, uma tomada de crédito para crescimento, uma atração de um investidor, tá? Mas focando numa pequena empresa, essas ações diárias vai fazer seu caixa aumentar, vai te dar liberdade para investir na sua empresa, tá? Então falamos de 3 gargalos aqui: tempo do dono, falta de líderes e falta de dinheiro. Todos eles você tem que estar atuando constantemente, entendendo o que precisa ser feito e fazendo o que precisa ser feito para destravar esses gargalos e liberar a sua empresa para dobrar os lucros em 6 meses. Essa foi a primeira aula de aquecimento do nosso mini curso gratuito de 3 dias que vai acontecer daqui a 2 semanas, tá? Se você ainda não se inscreveu e quer receber todas essas informações de datas, horários, link de acesso, enfim, vai lá no link da minha bio e se cadastra de graça agora. É um evento gratuito, mas você tem que se cadastrar agora. Então, pessoal, a gente se vê amanhã às 9 horas aqui para a próxima aula de aquecimento. Valeu, até a próxima.